Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de João, capítulo 6, que diz assim: a multiplicação de pães e peixe. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos a orar. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse Filipe: onde compremos pães para lhe dar comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para dar de comer a tanta gente? E disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. E assentou-se e pôs os homens em numerosa de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, também igualmente os peixes, quanto queria. E quando já estava farto, disse Jesus aos seus discípulos: recolheis os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim, pois, fizeram, recolheram os 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrara, e os quais havia comido, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente profeta, que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir como o introduzido de, de rebatá-los, para proclamar até aí. Glória a Deus. Essa versão é um pouco complicada, misericórdia, é um pouco complicada. Mas Deus dá a vitória em tudo, amém? Glória a Deus, aleluia. Outra versão fala assim, que era 5.000, tinha mais de 5.000 homens, afora mulheres e crianças. Então, mais de 5.000 homens, afora mulheres e crianças, nós sabemos que nas igrejas é mais mulher do que homem. Mais de 5.000 homens. Então, provavelmente, tinha, vamos botar por cima assim, umas 10.000 mulheres, afora criança. Então, mais ou menos, quanto de pão que Jesus fez para dar de comer aquela multidão? Umas 2 toneladas de pães. E peixe, igualmente? De 5 pães e 2 peixinhos. Aí você está olhando para aquilo que você tem. Jesus, erguendo os olhos, agradeceu, partiu e deu aos discípulos, e os discípulos ao povo. E o povo comeu, que se fartou e sobrejou, ou seja, sobrou 12 cestos, cheio de pedaços, 12 cestos.
E Jesus disse, recolha para que não se perca. Então, o teu pouco que tu tem aí, sabe qual é o nosso problema? Que quando nós temos pouco, em vez de nós agradecermos a Deus por ter pouco, mas ter, não está faltando, está pouco, mas não está faltando. Em vez de agradecer, Senhor, obrigado por esse pouco que eu tenho, porque eu tenho certeza, tenho fé que o Senhor vai multiplicar, o Senhor vai prover para que não falte e vai multiplicar isso que tem. Que nem Jesus fez, Jesus não murmurou. O discípulo dizia, o que é isso para alimentar essa grande multidão? Não bastaria 200 denários. Mas Jesus sabia o que ele estava para fazer. Na outra versão, Jesus disse, dai vós mesmo de comer para ele. O discípulo diz, despede, manda que vai. Mande que vai pela aldeia enquanto está cedo para que compre alguma coisa para comer. Jesus diz, eu não vou despedir para que morra, desfaleça pelo caminho. Porque Jesus, tem muita gente que acha que Jesus não está preocupada com a nossa alimentação. Jesus se preocupa com tudo aquilo que é importante para nós. A gente que acha que quer limitar a Deus, não. Deus só se preocupa com isso e com isso e com isso. Com isso ele não se preocupa porque é pouca coisa, não é? Tudo que é importante para nós é importantíssimo para Deus. A gente que quer limitar, a gente que quer botar limite em Deus. Deus não é Deus de nós colocar ele dentro de um baú e fechar, dentro de um armário e fechar. Não cabe, não tem lugar para nós colocar Deus. Não tem. E Jesus, ele está dizendo com isso que o pouco que você tem é o suficiente para ele fazer aquilo que você deseja. Eu não sei o que você deseja. Talvez é a tua fé que está pouca. Ele vai multiplicar. Talvez é teus bens, talvez é teu dinheiro, talvez eu não sei. Mas seja lá o que for, se for da vontade dele, se for projeto dele na tua vida, ele vai multiplicar. Creia somente e não duvide. Porque o discípulo estava ali andando com Jesus, mas era o quê? O primeiro milagre da multiplicação. Era. Então Jesus estava ali prontinho para fazer. E aí aquele discípulo, aquele povo que seguia Jesus, Jesus ainda diz assim, eu sei que vocês não estão me seguindo pelos sinais que viram, mas pela comida que vocês comeram. É pela comida. Porque tem gente que vai buscar Jesus, não é porque ela ama a Deus, não. Ela vai buscar Jesus porque ela está querendo alguma coisa dele. É alguma coisa. Não busca pela comida que perece, mas busca pela aquela que é eterna. Mas normalmente a gente já vai buscar pela comida que perece. Pouquíssimas pessoas vão buscar Deus porque ama. Normalmente nós vamos buscar Deus porque nós temos algum interesse grande. Eu, por exemplo, fui buscar Deus porque minha mãe estava enferma. E eu queria a cura da minha mãe. Eu queria a cura. E ainda disse, ó, vou te buscar, vou na tua igreja, vou na igreja buscar Deus porque eu quero a cura da minha mãe. Mas depois que a minha mãe for curada, eu não quero saber esse negócio de crente. Não gosto desse negócio de crente, não. Desse jeito. Nasci católico, vou morrer católico, não quero nem saber de crente. Não gosto desse negócio. Por que eu falei isso? Porque a gente não sabe qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Eu, pelo menos, não sabia. Nenhum profeta tinha se levantado na minha vida para dizer isso que eu te digo, que tu vai ser uma serva, que tu vai ser uma pastora, que tu vai ser uma pregadora, que tu vai ser uma seguidora, que vai andar o mundo todo falando do meu amor. Ninguém tinha dito isso para mim, não. Eu fui andando e conforme eu andava, Deus ia revelando para mim o que ele queria comigo. Não veio através de ninguém. Nunca um pastor se levantou para dizer que Deus mandou te dizer assim, assim, assado. Não, eu vou caminhando na caminhada e Deus vai revelando o caminho para mim. O caminho que tu tem que andar é esse caminho. Os olhos fixos em mim. Confia naquilo que eu te digo e assim a minha caminhada com Deus. Então quem anda assim com Deus, ele não anda errado porque ele não anda ouvindo a voz de um, a voz de outro. Ele anda ouvindo a direção de Deus, a voz de Deus. E quando nós damos atenção, ouvido, porque tem gente que escuta, mas não ouve. Como é que é esse negócio? Tu tá escutando, mas tu não tá dando atenção. Tá entrando aqui, saindo aqui, e é que nem um vento que passou.
Não é aquela palavra que bate e fica e você medita nela para fazer exatamente aquilo que ela está mandando você fazer. E depois que a minha mãe se curou, disse: vou sair. Vou sair, Jesus. Já vi o sinal. Vou sair, porque eu só queria isso. Isso era o que eu pensava. Era. Talvez é o que você pensa também. Eu também, Francisco. Eu só vim porque eu quero casar. Eu só vim porque eu quero esse emprego. Eu só vim porque... E sempre tem alguma coisa. Dificilmente eu vim porque eu amo a Deus. Mas Deus sabe o jeito dele fazer para nos atrair para os braços dele. Para nos fazer chegar perto dele e permanecer. Ele sabe muito bem, melhor do que nós. A gente que pensa que engana, vou enganar ele, vou passando por esse caminho aqui pela beiradinha, entendeu? Quando ele pensar que não, eu já estou lá no meio. A gente engana, vai, nós que fica enganado. E aí, quando a minha mãe se curou, disse: vou sair agora, pronto. Já recebi, fui, Jesus, tchau. É isso aí? De jeito nenhum. Cacetou meu marido. Cacetou, O marido teve um infarto, fez um cateterismo. Aí lá vou eu mais uma vez para os pés de Jesus. Eu fui pela dor, não fui por amor, não. Que amor, coisa nenhuma. Foi pela dor mesmo. Porque quando tu vai pela dor, tu fica. E ali tu vai com todo o fervor, porque tu diz, ou é morte ou é vida. E eu quero vida, então tu fica ali fervorosa. É isso mesmo. E aí fiquei, orei para que Deus curasse meu marido. Curou. Falei: agora, Jesus, tchau. Tchau. Passou o quê? Passou 9 anos. Aí ele fez o quê? Caiu de novo, fez uma ponte safena. Eita, Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus sabe aonde está o nosso coração. Exatamente. Aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Aonde estava o meu coração? No esposo, não era? Era. Então vou cacetar ele, porque aí ela vem, e aí ela permanece. Vou deixar ele ali na cama, porque ela vai precisar. E tinha alguém, e eu estava dentro de uma igreja, estava. Nunca tinha nenhum pastor, nenhum obreiro, nenhum irmãozinho da igreja que eu estava, disse: irmã, eu vou contigo fazer uma oração lá no hospital pelo teu marido. Não. E ele não sabia? Sabia. E por que será que ninguém se ofereceu para ir comigo fazer uma oração no hospital pelo meu marido? Ninguém. Porque, às vezes, até o próprio Jesus, ele não permite, porque sabe o que acontece? A fé é que nem um músculo. Era necessário que a minha fé fosse exercitada. E se fosse alguém orar por ele, eu não ia exercitar. Porque quando tu sabe fazer uma coisa e que tu tem alguém para fazer para ti, tu vai fazer? Claro que não. Tu vai se economizar, se poupar, deixa a pessoa fazer para você. Por que tu vai fazer se tu tem alguém que faz, não é verdade? Jesus disse: não vou deixar ninguém fazer para tu, não. É tu que vai fazer. Coloca a tua fé em ação. Tu tá vendo o que Deus está falando para tu? É isso mesmo. E eu, quando meu marido teve fez esse cateterismo, não. Do cateterismo foi um negócio impactante, que eu já até falei. O cateterismo foi assim. Ele tinha chegado da fábrica, do trabalho, e eu tinha chegado do meu trabalho, estava cansado, ele cansado, os dois cansados. As crianças na escola, e eu chegava primeiro, já ia fazer a janta, preparar a comida, para quando as crianças chegassem da escola, a comida estava pronta. E ele também, quando chegasse do trabalho. Então, quem chegar primeiro faz a comida. Tá certo, tá combinado. Eu cheguei, tinha caído muita neve nesse dia. Ele disse: vamos no banco comigo de carro, porque de moto não dá. Falei: vai até a estação do trem, vai de trem, e eu vou ficar para fazer a comida. Não, porque eu quero ir de carro, que não sei o quê. Falei: não vou de carro, vou ficar para fazer a comida. Não quero. Sabe, olha, quando a pessoa pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas quando a pessoa atormenta muito a nossa vida, a gente fala coisa que a gente não gostaria de falar. Porque a pessoa insiste, bate ali, a gente tá falando: não vou fazer, não dá. E a pessoa fica: vai, porque vai, porque vai. E aí vem aquela palavra: Deus, por que tu me deu um marido tão estúpido que não sabe dirigir um carro? Sabe dirigir, mas não tem carteira. Já estava irritada, já estava fora de mim.
É. E aí a gente acaba perdendo a nossa bênção porque a pessoa insulta tanta gente, provoca tanto, que a gente fala. Não tem esse negócio de dizer, eu não falo, tá bom, santa. Santo, já, a Zazinha já tá saindo aí do lado aí. Já vai comer. Cuidado, porque daqui a pouco tu tá subindo aí. Vai subir. Porque é muito santo. Se até o próprio Moisés, que foi um escolhido de Deus dentro do ventre, o que, que aconteceu com Moisés? Ô, santa, santo. O que, que aconteceu? Deus disse, vai falar com a rocha, o que, que ele fez? Ele macetou, cacetou a rocha, não foi não? E o que, que aconteceu com ele? Não entrou na terra prometida. A gente perde a nossa bênção porque as pessoas insultam tanta gente, provoca tanto, e a gente não se segura e acaba falando coisa que não gostaria de falar. Nessa mesma noite, Deus disse, é? Então tá bom, deixa eu ver lá. Isso é para tu conhecer. Então, por isso que eu falo que as coisas comigo não tem teoria, é na prática, ali direto, sabe? É papo reto. De noite, o homem já teve um infarto. Começou uma dor no braço. Eu falei, chama o médico, não vou chamar não, que de noite o médico para vir em casa é muito caro. Eu falei, chama que eu pago. Ó, chamou. Levei o telefone, já estava na cama, levei o telefone, chamou o médico chegou, examinou, colocou um comprimidinho embaixo da língua e disse, já escreveu já o encaminhamento, disse, se essa dor não voltar em 10 minutos, chama a ambulância porque tu vai ter um infarto. E não deu outra. 10 minutinhos ali a dor voltou. Chamou a ambulância e levou para o hospital. E ali, no hospital, ele ficou com aquela... Deu tempo ainda de fazer, preencher lá a fichazinha, tudinho bonitinho. Levou já lá para a UTI, já colocaram lá o oxigênio, o negócio tudo, ficou lá na UTI. E ficou me olhando com aquela cara de peixe cozido, com aquele olho de peixe cozido ali. E eu lá do lado dele, de repente eu só vi o aparelhinho, tchiu, morreu. Meu amigo, minha amiga, irmãozinho de Jesus, eu vi a sala se encher de médico. E era aquele aparelhozinho, aquele negócio, adrenalina, aplicava o negócio, e era choque que o homem pulava da cama, dava choque que o homem pulava da cama. E eu fiquei com a costa colada na parede, e eles olharam ali para mim, e viu que eu estava com a costa colada ali na parede, olhando aquele movimento todo. Disse, não, você não pode ficar aqui não. Vai lá para a sala de espera. Fui lá. Quando eu cheguei naquela sala de espera, a voz começou a falar comigo. Tu quer que ele morra ou tu quer que ele viva? Eu disse, isso é o Satanás que está falando. Isso é o capeta que está falando isso. E aí eu botava a mão no ouvido, mas a voz dizia, tu quer que ele morra ou tu quer que ele viva? E eu andava de um lado para o outro e só chorava. Olha, tá vendo? Só chorava. Tu quer que ele morra, tu quer que ele viva? E era aquela, parecia a cantiga do Bacurau. Como que é a cantiga do Bacurau? Amanhã eu vou, e nunca que vai. E ali, enquanto eu não disse que eu não queria que ele morresse, que ele vivesse, a voz não parou de falar. E as enfermeiras vinham com chá para mim, porque ela me viu muito nervosa, e eu não quero chá, e vinha com água, não quero água, e vinha com outra coisa, eu não quero nada disso. E ali, depois que eu falei que eu queria que ele vivesse, ele voltou. Ou seja, uma palavra, se eu dissesse morre, morria. Se eu dissesse, como eu disse, vida é vida, Deus trouxe a vida. Tá vendo só? Como a palavra tem poder? Tem. E aí eu fiquei sabendo quanto poder tem a palavra que sai da nossa boca. É poderosíssima. E a segunda vez, eu estava trabalhando. Deus disse, vai para casa. Nesse dia eu ficaria até às 3 no trabalho, mas Deus disse, vai para casa. Eu falei, para casa? Vai para casa. Ele manda eu ir para casa, ele não explica o que eu vou fazer em casa. Ele simplesmente manda eu ir para casa. Eu fui para casa, obedeci. Quando eu cheguei em casa, o meu marido estava suando mais que a tampa de cuscuzeira. E ele falou, eu vou fazer a janta. Eu falei, não faz a janta não. Faz só um chá para mim e eu faço a janta. Tá bom. Sentou ali, deitou num sofá, eu no outro. E ele disse assim, eu vou ter um infarto, com aquela cara assim, sabe, normal. Normalíssima. Infarto? Liga para a ambulância que eu vou ter um infarto. Tá bom. Obediente que nem eu sou, né? Sou obedientíssima. Fui lá, liguei bonitinho, chamei, expliquei tudo para a mulher no telefone, que ele já tinha tido um infarto e tal. Quando eu tô acabando de explicar para a mulher que eu olho, o homem está infartando. Eu deixo o telefone lá e começo a fazer aquela massagem primeiro, socorro. Massageei, o homem voltou. Liga de novo. E quem disse que eu acertava de novo ligar? Quando eu tô nervosa, some tudo da minha cabeça.
Não consegui, não. Voltou e disse, falou o número, liguei de novo. Falei, o homem acabou de infartar. Não demorou 10 minutos, chegou as 2 ambulâncias. Uma grande e uma pequena. Já entubaram tudo ali e já colocaram na ambulância, já levou para o hospital. Essa ambulância ia passando de tudo que era carro, gritando com aquele apito dela louco no meio da rua. E meu coração, dig, 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 dig. Eita Jesus! Eita Jesus! E ali, o que aconteceu? Falei, meu Deus do céu. Aí Jesus me deu o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, foi como Deus colocasse a mão aqui dentro de mim e limpasse tudo, aquela agonia, aquela aflição. Cheguei no hospital, estava ali a prima do meu patrão que trabalha no hospital. Então, ele já estava em mão, já era providência divina. Tô indo lá no corredor, 2 médicos passando e eu falando no telefone com uma irmãzinha, dizendo o que tinha acontecido com ele, para ela avisar os meninos quando chegasse da escola. O médico disse, essa mulher fala português. O outro disse, o que tu sabe de português? O outro disse, eu sabe, morou Brasil, São Paulo, ele sabe falar português. Voltou de lá, eu estava lá na sala de espera e ele disse assim, o que você está a fazer aqui? Eu falei, eu estou aqui com meu esposo, teve um infarto e vai ter que operar do coração. Ele disse, me deu a mão e disse, Brasil, eu sou o médico que vai operar o teu marido. Vai para casa descansar. Quando acabar a cirurgia, eu te ligo para dizer que foi tudo bem com ele. Falei, vou ficar aqui até que a cirurgia acabe. Enquanto não operar, não sai daqui. O médico disse, sai. Tu vai para casa descansar e quando acabar a cirurgia, eu te ligo. Falei, não vou ficar aqui. Aí o médico insistiu tanto que eu fui para casa. Cheguei em casa, jantei, tomei banho, dormi, me acordei. A minha filha que atendeu o médico dizendo que a cirurgia foi um sucesso, que deu tudo certo e que o papi, ou seja, que o meu esposo estava bem. Que estava tudo bem com ele, que eu não precisava me preocupar, tá? Aí no outro dia fui visitar, estava lá entubado com aquele cano na boca, amarrado numa cama, cirurgia de peito aberto, ponte safena. E eu fui com uma colega. E aí eu cheguei lá, fiquei agoniada de ver aquela posição dele ali, naquela caminha estreitíssima, que não dá para virar nem para um lado nem para o outro, tem que ficar naquela posição, com aquele trombone na boca. Falei, meu Deus do céu, no dentista a gente já fica do jeito que fica, imagina um negócio desse. Falei, Senhor, o que eu faço agora? Deus disse, o que eu te ensinei a fazer? Falei, orar. Então, ora. E eu botei a mão na testa dele. E eu já tinha perguntado para a doutora quanto tempo, porque ele estava num coma induzido. Quanto tempo ele ia ficar naquela posição, daquele jeito, ninguém sabia, não tinha como explicar, porque ele tinha fumado muito, e tinha feito uma cirurgia de peito aberto, e não sei o que mais, e não sabia quando que ele ia sair daquele coma induzido. Eu falei, mas eu não vou aceitar esse negócio, não. Botei a mão na testa e orei. Quando eu orei, o aparelho enlouqueceu. Ficou doido, a máquina ficou doida. Aquele negócio subiu, foi lá em cima e o Michel começou a parecer que estava pegando choque. Virava para um lado, e virava para o outro, e virava para um lado, e virava. Falei, meu Deus do céu, eu saí correndo de dentro da UTI. Saí correndo. Aí a colega disse, volta aqui. Eu falei, volta aqui, tu fica aí tu sozinha, tu vai em cana, tu só. Eu pé para que eu te quero é correr. Corri, fiquei bem longe, lá no final do corredor. E ela, volta aqui, que nós estávamos dentro de uma UTI. Volto não, volto não, volto. Fui voltando devagarzinho, devagarzinho. E o aparelho foi baixando lá, aqueles números que estavam lá em cima, foi baixando, foi voltando, foi voltando. Ela disse, porque tu ora muito forte. Eu falei, o que é esse negócio de orar forte, orar fraco? Eu não entendo esse negócio. Não, tu tem que orar, é fraco. E eu falei, mas eu orei para ele viver, não orei para matar. Mas só que quando um aparelho daquele, acontece o que aconteceu com aquele aparelho, a sala fica cheia de médicos, porque ali tem controle de tudo. Qualquer coisa que descontrole, os médicos estão vendo tudo. Nenhum médico apareceu. No outro dia eu estava trabalhando, orando, Deus me mostrou que ele já tinha saído da UTI. Falei com a colega, ela disse, tu é doida, esse negócio não existe, tu vê coisa onde não existe. Tá bom, então vamos voltar lá. Voltamos lá e perguntou a moça do balcão de informação, quem vocês vão visitar? Falei, o Michel. Ele já tá no apartamento, lá no quarto, falou o número, eu olhei pra cara dela. Ela disse, tu viu mesmo, né? Porque tem gente que ele quer te massacrar. Tu fala uma coisa, ele
tá ali, aquele dali é o matador de fé, o destruidor de fé. Ele tá do teu lado, não é para te ajudar, ele tá do teu lado, é para te arrancar tua fé, para exterminar tua fé. A gente tem que tomar com cuidado, porque nem todo mundo que anda do nosso lado dizendo que é amigo, que é irmão na fé, não, é agente secreto do Satanás muitas vezes. Vigia, vaso, vigia, vigia. E Deus deu a vitória. Não foi só ele que saiu, todos que estavam naquela ala da UTI. Deus tirou, foi todo mundo daquela ala da UTI. Porque quando Deus não faz só um milagre. Assim como ele multiplicou o pão, ele vai multiplicar a tua saúde, ele vai multiplicar aquilo que você precisa. É assim que Deus faz. Deus não faz nada pela metade. Aquilo que ele começou na tua vida, ele vai concluir. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia, Pai. No nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra este azeite, Pai. Consagra, Pai, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também, meu Deus, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, Pai, se houver alguma maldição hereditária na família desta pessoa, Pai, que venha a ser quebrada toda a maldição hereditária. Repreende, Senhor, o devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria. Repreende, Senhor, o espírito do medo, o espírito do pânico, o terror noturno. Repreende, Pai, todo o mal que se levanta contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos projetos. Repreende, Senhor, o espírito da loucura, o espírito do medo, o espírito da depressão. Repreende, Senhor, esse demônio, o espírito da pombagira, da Jezabel, da Exucaveira, Maria Mulamba, esse espírito territorial que acha que esse território é dele, porque tudo é do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vai saindo todo o levante do inferno do nosso trabalho, da nossa casa, dos nossos projetos, da nossa família, no nome do Senhor Jesus. Bate em retirada todo o levante do inferno contra a nossa família. Pai, envia tua legião de anjos nos nossos trabalhos, nos nossos lares, Pai, para remover todo o mal que tiver na nossa casa, no nosso trabalho, em tudo que é nosso. Todo mal bate em retirada no nome do Senhor Jesus. Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, para tocar em cada paciente, para curar o teu povo de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual. Abre a porta para aquele que precisa de uma porta de emprego. Dá a vitória para aquele que tem uma causa na justiça. Pai, visita todo aquele que clama pelo teu socorro, visita os manicômios, penitenciários, abrigos, albergues, todo lugar onde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para libertar o teu povo de toda e qualquer tribulação física ou espiritual, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.